acho que seria muita pretensão achar que o IBCCRIM mudou o Brasil. Eu acho que o IBCCRIM se propõe a fazer isso, o que é muito difícil num país na situação que o Brasil se encontra hoje, com a destruição sistemática de tudo que é importante para a sobrevivência de uma democracia. Eu era muito amigo de um dos professores catedráticos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era o professor Paulo José da Costa Júnior. Por intermédio dele, eu consegui uma bolsa de estudos na Universidade de Pádua, onde eu permaneci durante uns 7 meses, mais ou menos. E aí eu tive contato com o professor Giuseppe Bettiol, que é uma das figuras centrais da ciência penal daquela época. Na volta da Itália, eu entro em contato novamente com o professor Paulo José da Costa. E ele me diz o seguinte: Alberto, eu tenho aqui um trabalho para mestrado do Dr. Luiz Flávio Gomes. Você pode me ajudar fazendo alguns questionamentos sobre essa tese? Eu falei, posso. Então, li a tese, fiz alguns questionamentos sobre essa tese, e o Dr. Luiz Flávio foi, então, submetido à prova e foi aprovado, etc, etc. E aí eu estabeleci um laço de amizade muito próximo com o Luiz Flávio Gomes. E nós comentávamos muito, nós dois, a situação muito triste do direito penal naquela época. Heleno Cláudio Fragoso tinha falecido por volta, acho que de 86, por aí. E ele era que tinha a revista mais, vamos dizer assim, mais atualizada naquela ocasião. Mas era ele próprio quem praticamente editava a revista, que era a Revista de Direito Penal. Tinha havido aí umas outras revistas que não persistiram durante muito tempo, ou elas logo perdiam a periodicidade. E aí nós conversamos, precisamos ter uma revista aqui no Brasil, uma revista que de certa forma, congregue as pessoas que estudam direito penal. Aí o Luiz Flávio recebeu do tribunal a perspectiva de poder fazer um curso de doutorado na Espanha. O tribunal normalmente não dava autorização para a feitura desses cursos, mas desta vez ele deu. E o Luiz Flávio foi para a Espanha. Eu permanecia no Brasil e nós continuávamos a nos conversar através de fax. E aí, de conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, nós resolvemos montar um estatuto para o Instituto. E troca de fax de lá, troca de fax de cá, e afinal nós chegamos a um estatuto que nós considerávamos ideal. O que aconteceu? Eu fui para a França, não me lembro mais, mas obviamente antes, talvez no ano de 1992, e estando em Paris, entrei em contato com o Luiz Flávio, e o Luiz Flávio ia para Paris e eu ia para a Espanha. Então nós marcamos um encontro numa cidade chamada Perpignan, num hotel que fica à beira da estrada. E ali, nós já tínhamos feito os estatutos, nós ali achamos que seria o momento de dizer, olha, está tudo aprovado, vamos esperar algum acontecimento que nos leve a partir para isso, para a constituição de uma instituição, que já se chamava Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E por quê? Porque nós queríamos que houvesse uma abrangência, que não fosse só um instituto de direito penal, mas um instituto que abarcasse o direito penal, processo, criminologia, enfim, várias outras disciplinas, sociologia, várias outras disciplinas que estavam mais ou menos conjugadas com o próprio direito penal. E nesse encontro em Perpignan, nós fizemos até um pequeno, como é que chamava na ocasião? Slide, né? Não chama aqui? Uma pequena gravação em que nós
fazíamos a saudação desse instituto, que na nossa maneira de ver seria um grande sucesso. Nós éramos, na verdade, dois utópicos completamente fora do esquadro. Era mais ou menos o que eu achava. Mas, enfim, estávamos entusiasmadíssimos com essa perspectiva, aguardando um acontecimento que pudesse justificar a criação. Ele foi para Paris, eu fui para Madrid, e voltei para o Brasil, e ficamos nessa expectativa. Isso devia ser lá por volta de, acredito, agosto, julho de 92. Não me lembro bem com segurança. Aí, no dia 2 de outubro de 92, aconteceram dois fatos que foram extremamente relevantes. Um, era pela primeira vez, nós tínhamos o impeachment de um presidente da República. Era um fato político, vamos dizer assim, de grande repercussão. Na história republicana, isso nós não tínhamos tido anteriormente. E, ao mesmo tempo, o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru nos impressionava muito, porque os jornais da época publicavam fotografias que eram realmente terríveis. Eu sempre me recordo de duas fotografias em especial, uma do sangue que corria pelos degraus do presídio. Era uma coisa assim espantosa. E a segunda foi a fotografia dos mortos. Era uma fileira imensa, lado a lado, e você via mortos eram 111 mortos, se não me falha a memória. Todos eles estavam com prova de que tinham sido torturados, de alguma forma tinham sido agredidos, etc. Era uma fila interminável. 111 corpos dispostos lado a lado, era uma extensão imensa. E tudo isso nos levou aqui a um momento apropriado para nós lançarmos o IBCCRIM. Aí, no dia 12 dias depois, no dia 14, no antigo prédio do Fórum Criminal, que ficava no viaduto Maria Paula, eu não me lembro bem se era instituição, associação dos advogados, mas era dirigida naquela ocasião pelo advogado Mário de Oliveira. E nós convidamos uma série de pessoas para que estivessem ali presentes, porque nós pretendíamos tornar realidade o IBCCRIM. E aí foram, se não me falha a memória, 92 ou 94 pessoas, e o que era mais relevante para o Instituto, de todas as origens, eram promotores, eram professores universitários, eram juízes aposentados ou na ativa, eram promotores aposentados ou na ativa, era um grande número de advogados, e naquela época não havia defensoria pública, mas havia os advogados que trabalhavam para o Estado, para a Secretaria de Justiça, que eles chamavam, se não me falha a memória, defensores ativos, recebiam do Estado e colaboravam, sobretudo, em relação aos réus presos. Aos réus presos e aos réus pobres, mais os pobres do que os presos. Né? Embora naquela ocasião o rol de fatos criminosos com maior abundância eram furtos, assaltos, enfim, eram crimes contra o patrimônio e realmente ali funcionavam advogados ativos. Ela não tinha ainda o valor que tinha, que passou a ser a Defensoria Pública, que foi bem depois, e para a qual o IBCCRIM trabalhou muito. Inclusive, há uma edição do boletim em favor, vocês vão encontrar isso, em favor da constituição da Defensoria Pública. E posso lhe dizer que São Paulo foi um dos últimos estados a consagrar a Defensoria Pública. E o IBCCRIM, nessa ocasião, trabalhou intensamente por isso. Muito bem, nós nos reunimos lá, as 90 e poucas pessoas, aprovamos o estatuto, na ocasião foi eleita uma diretoria, e nada, não tinha mais nada do que isso. Eram puros românticos, puros utópicos, que acreditavam talvez numa utopia possível, mas não naquela utopia que era caminhar incessantemente
para o horizonte, e o horizonte ia se afastando cada vez mais. Nós tínhamos ideia de que talvez pudéssemos ter um horizonte mais perto e chegarmos a esse horizonte. Aí, saímos de lá, não tínhamos um local para reunião, e aí o Luiz Flávio ofereceu uma sala no próprio escritório dele, porque naquela altura, se não me falha a memória, o Luiz Flávio já tinha saído até da magistratura, estava advogando, ele já estava aposentado, foi uma aposentadoria dada com 25 anos de trabalho. E ficamos nessa sala durante algum tempo. E começamos daí. Quer dizer, recurso financeiro zeríssimo, não havia nenhum recurso financeiro. Havia diretoria, havia reunião e havia entusiasmo. Eu acho que entusiasmo valia mais do que qualquer recurso financeiro. E dessa sala pequena, nós partimos por uma sala maior no mesmo prédio da Batinguera. Nesse período, o nosso número de associados cresceu muito. Nós já estávamos com um número bem razoável de associados. O IBCCrim chegou a ter um período de 5.000 associados. Era uma entidade, vamos dizer assim, com um apoio fora do comum. Mas isso foi um pouco mais adiante. De qualquer forma, o lançamento disso ajudou a ter associados e os associados foram crescendo, crescendo, crescendo. Até que nós pudemos, num certo momento, comprar uma sala nesse prédio da 11 de agosto. Era a sala de um advogado de mais de 90 anos, um local, estava horrível. Eu hoje imagino que talvez esse advogado dissesse que nós tínhamos visto coisa errada, porque quando eu olho na minha casa, eu acho que eu estou quase igual a esse advogado. Volume de papel reunido, livro para todo lado, enfim, era uma sala muito pouco razoável. Mas aos poucos e poucos nós fomos crescendo, nós fomos melhorando o prédio, até que praticamente hoje o prédio é todo do IBCCrim. Eu acho que motivava a necessidade de termos um diálogo com todos os autores de ciências criminais no Brasil, uma propagação dos ideais da democracia, da Constituição de 88. A nossa pauta era o respeito absoluto a todos os princípios humanísticos dessa Constituição, e isso encontrou espaço. Havia muita gente que estava inconformada, não via nada no sentido de arregimentar as pessoas em algo assim comum, e eles foram aderindo à própria instituição, a ponto de dizer que, num certo momento, nós chegamos a ter 5.000 associados, que era um número vultoso para aquela ocasião. Talvez aí já em 1900 e pouco. Mas há um dado que eu acho importante. Ainda, de forma ousada, eu talvez diga até de uma forma utópica, mas embora daquela utopia possível, nós lançávamos o primeiro boletim. Boletim esse que persiste até hoje, sem solução de continuidade, com respeito absoluto à periodicidade. Em abril, nós fizemos um acordo com a revista dos tribunais e lançamos a primeira revista, a nossa revista do IBCCrim. E essa revista persiste até hoje, sem solução de continuidade. De início, ela era trimestral e depois ela se tornou mensal. Então, o lançamento do boletim, o lançamento da revista, e logo no ano de 1994, o lançamento do Seminário Internacional, eu tenho segurança que tudo isso permitiu que o IBCCrim começasse a crescer, a ter um nível mais intenso, a ter um nível de caráter internacional. No IBCCrim se discutiu muito sobre temas que eram mal vistos, como, por exemplo, o aborto. Lá se discutiu muito, artigos
absolutamente fantásticos sobre essa matéria naquela época. Se discutia muito sobre os direitos dos mais pobres. Talvez nós não tivéssemos, naquela ocasião, na nossa pauta, uma ideia que hoje é muito frequente no Instituto, que seria o problema do racismo. Não havia, assim, naquela época, uma perspectiva muito forte sobre o racismo. Havia também alguma discussão sobre a situação das mulheres dentro do contexto, não é? Mas não como eu acho que depois passou a ser uma pauta atualizada, não é? Na época, se falava muito dos princípios e direitos e garantias constitucionais. Esse era o enfoque, vamos dizer assim, básico do Instituto. E ele lutava em função disso. E isso atraía as pessoas na ocasião. Resistência houve. Resistência no próprio Poder Judiciário, que era extremamente conservador, não é? Eu vou contar aqui uma coisinha que talvez não seja das mais bacanas. E isso eu volto a falar no famoso padre Agostinho. O Tribunal de Justiça, obviamente, não gostava muito dessas posições do IBCCRIM. O Ministério Público, muito menos, não é? Então, havia uma resistência a essas posturas mais avançadas do próprio Instituto. E eu relatava um fato ocorrido antes, eu ainda não estava aposentado, e houve uma reunião, isso ainda era no período ditatorial. Houve uma reunião num convento em Itapecerica da Serra, se não me falha a memória. E a essa reunião compareceram o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e compareceu o nosso amigo Padre Agostinho, compareceu agora não me vem à memória o nome, mas era um religioso do Rio de Janeiro que defendia a teologia da libertação, eu não me lembro mais o nome a essa altura, mas é fácil recompor. E aí nós reunimos uma série de juízes que tinham, vamos dizer assim, uma tendência mais liberal. Nessa reunião, o Agostinho pediu a palavra e fez uma catilinária contra o juiz, né? E eu me recordo bem que eu me levantei e disse, olha, você tem toda a razão. Aquilo causou um impacto para todo mundo ali. Eu acho que você está certo em muita coisa. Agora, vamos tentar trabalhar para mudar isso aí. Do lado de fora, carros da polícia. Quando nós saímos, os carros vieram atrás de nós. E, a partir daquele momento, aquele grupo de juízes passou a ser o grupo dos sobrinhos do cardeal, dentro da magistratura, e de pessoas extremamente ligadas a posições, como é hoje muito comum, ligadas à extrema esquerda, que não tinha nada a ver, mas era mais ou menos o que se usava, sobrinhos do cardeal. O meu conhecimento com Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu nesse dia. Eu tive alguns contatos depois com ele, na residência dele, mas não era nada de especial, nós não estávamos tentando reformar o Brasil. Nós simplesmente tínhamos algumas ideias em comum e achávamos que nós, dentro da magistratura, deveríamos também, com aqueles outros juízes, abrir um pouco mais o espaço. A relação do IBCCRIM com o governo do Estado nasceu no governo Mário Covas. No governo Mário Covas, o secretário... primeiro, nós tínhamos algo em comum. Covas era de Santos, eu também era de Santos. Eu conhecia mais ou menos o Covas, não com grande proximidade, mas ele tinha um secretário, que era o Belisário de Santos Júnior. Então, esse contato ajudou muito, e aí nós tivemos, com esse contato, já aí instalado no Instituto, de fazer uma atividade política do Instituto sem ser partidária,
que foi a constituição dos SICs. O que se objetivava o SIC? Ele objetivava a construção de, vamos dizer assim, a presença do juiz, a presença do promotor, a presença do advogado nas comunidades. E foram constituídas, no período Covas, 4 centros de integração da cidadania. Esses 4 centros, um estava no Itaim Paulista, outro estava Jardim Ângela, aqui na região sul, tinha um outro na região leste e um outro. Esses 4 começaram a trabalhar, inclusive com o apoio do tribunal, por mais incrível que pareça, que designou juízes. A promotoria fez uma certa resistência, mas também indicou, e começaram a funcionar com uma integração amplíssima com a comunidade, porque não teria sentido existir os SICs sem que eles fossem na comunidade e na periferia. Era isso o ponto fulcral. E nesse período, sem nenhuma preocupação político-partidária, insisto isso porque toda vez que o Instituto assume uma posição político-partidária, ele fenece, ele deixa de existir. Tudo isso permitiu que a comunidade tivesse contato com o ministro da Justiça. Várias vezes esteve aqui o ministro da Justiça da ocasião, que era o Márcio Tomás Bastos. Ele compareceu em várias dessas reuniões. Nós tínhamos reunião com juízes, tinha delegado de polícia que trabalhava na comunidade. Era algo assim fantástico, que estava sendo estimulado pelo próprio Instituto. Morreu? Morreu. Assumiu o Alckmin, isso acabou. Saiu o Belisário, isso acabou. Então, foi um momento assim de um projeto político, de uma justiça levada até o povo, não de uma justiça em que o povo vem atrás dela. Não tinha nenhuma preocupação nem com vara distrital, porque a comunidade está muito além da vara distrital. A comunidade tem que ser no local onde haja uma comunidade e que essa comunidade tenha uma perspectiva própria, que apresente as suas reivindicações, que diga o que ela quer, o que ela precisa. E ter o juiz ali próximo, e ter o promotor ali próximo, e ter o advogado, era algo assim fantástico. Infelizmente, isso morreu. Eu fui considerado um juiz garantista. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de me admitir como juiz garantista, porque eu acho que o garantismo não pode ser horizontal, o garantismo tem que ser vertical. E o que hoje nós vemos é um garantismo puramente horizontal. O homem comum, o homem que está lá embaixo, o pobre, o preto, ele não tem garantismo nenhum, porque nada lhe chega, porque a justiça está distante. A justiça está hoje numa vara distrital. Para ele chegar à vara distrital, ele tem que chegar à casa dele, ter dinheiro para pagar a condução, para chegar tarde lá e talvez encontrar a vara distrital já fechada. O que nós queríamos era um dinamismo maior da justiça, não uma justiça estratificada, mas uma justiça que fosse capaz de chegar a ter o ponto mais distante. Isso morreu. Acho que isso, não sei como se vai restabelecer, mas eu posso dizer que esses centros de integração, o governo federal da época chegou a instalar em Vitória, no Espírito Santo, e no Acre. Isso está confirmado. O que aconteceu com eles, eu já não sei te dizer, não sei lhes dizer o que houve. Eu acredito que eu tenha sido, acho que talvez a 7ª, 8ª presidência do IBCCRIM. Havia toda uma preocupação naquela época, que eu acho que é uma preocupação chave, de termos pessoas de vários círculos do sistema judiciário presentes. Então, nós tivemos a presidência do Toron, que era um advogado. Nós tivemos a presidência do Luiz Flávio, que era um juiz, mas eu não sei se ainda era juiz naquela ocasião. Acho, não sei, não me lembro. Né? Depois teve a presença
do Maurício, teve a presença minha como juiz, teve a presença do Sérgio como juiz. Então, havia uma variedade de pessoas que estavam todas integradas no Instituto, né? Teve o Salomão Checária, que era professor universitário, né? Então, havia todo um conjunto de pessoas que davam ao Instituto essa perspectiva de ser um instituto científico, de não ter nenhuma preocupação em prevalecer uma das entidades em relação às outras entidades do Instituto, todos presentes e todos participantes. Isso era o ideal do Instituto. Isso sempre foi o que mais se preservou, o que se mais procurou preservar. Houve um seminário por volta de 1993, no Rio de Janeiro, num hotel daqueles famosos do Rio de Janeiro. E lá compareceu o professor Figueiredo Dias, Jorge de Figueiredo Dias. Foi ali que eu estabeleci o primeiro contato com a Universidade de Coimbra. Eu não conhecia praticamente ninguém da Universidade de Coimbra. E nós ficamos muito ligados, muito amigos naquele seminário. Depois, nós estávamos juntos em passeios que ele fazia pelo Brasil, no Norte, no Nordeste. Nós estivemos juntos no Pará, nós estivemos juntos em Fortaleza. E ele era a abertura do seminário, a abertura do Instituto, a feitura de um seminário internacional. E ele era importante porque ele era, talvez, naquele momento, um professor de direito penal de caráter internacional. Ele tinha contatos com vários outros professores de diversas universidades. Em 1994, portanto, um ano depois, nós tivemos a loucura de fazer o primeiro seminário internacional. E aí, obviamente, o professor Jorge Figueiredo Dias nos deu um amparo muito grande para trazer pessoas do exterior para o Brasil. O professor Jorge Figueiredo Dias afirmava que ele tinha uma noção da cidade de São Paulo como uma cidade extremamente fria. Eram só prédios e nada mais. Ele tinha estado aqui fazendo umas palestras e ele tinha achado São Paulo uma cidade que ele não apreciava. Então, nós começamos a mostrar São Paulo ao professor Figueiredo Dias. E ele ficou encantado com São Paulo e com a cidade. E ele veio, acho que por mais de 10 anos seguidos aos seminários internacionais. Ele abriu espaço para o Instituto fora do Brasil. E aí nós tivemos contatos com professores, seja da Espanha, seja de Portugal, da Alemanha. Todos eles, de uma certa forma, vieram aos vários seminários que foram realizados. E os seminários persistem até hoje. É bom que se diga também, não é algo que morreu. A única coisa que eu lamento é que morreu foi o SIC. Fora disso, nada mais. O seminário constituiu uma experiência. Nós não tínhamos praticamente experiência nenhuma nessa matéria. Então, houve uma convocação dos vários dirigentes do Instituto, de pessoas que colaboravam com o Instituto, no sentido de fazer para os professores estrangeiros uma forma diferente de serem recebidos no Brasil. Então, nós conseguimos hotéis muito bons, dávamos uma assistência contínua, ele não era só um professor que ia dar palestra e depois ia embora, nós jantávamos, almoçávamos, passeávamos, enfim, tínhamos uma interconexidade com eles muito intensa. E eles ficaram muito, vamos dizer assim, eles gostaram muito da forma como nós agíamos. E por isso voltaram, vários deles voltaram várias vezes, vários deles ficaram imensamente ligados ao Instituto, com facilidade a gente convidava, eles vinham.
Enfim, foi um período muito interessante. Então, como eu disse a vocês, o seminário foi talvez um dado de importância capital para o Instituto, né? Porque teve essa contactação com o exterior e deu início a uma aproximação muito grande com a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Aí os diversos professores da Faculdade de Coimbra, o professor Faria Costa, o professor Costa Andrade, a professora Anabela Rodrigues, a professora Cláudia Cruz Santos, a professora Maria João, a professora Suzana Aires Brito, todas essas pessoas passaram a ter uma contactação muito próxima com o Instituto e nós passamos a realizar cursos com a Faculdade de Coimbra. A tal ponto era essa relação boa que, em um certo momento, o próprio Instituto foi convocado a fazer um tipo de reunião em Coimbra. E nós chegamos a fazer essa reunião lá, em 2014, 2013, não me lembro qual foi a época. E gostaria agora também de fazer ênfase sobre duas outras coisas que vieram também desse passado do Instituto. Uma é a coleção de monografias. Nós temos uma coleção de monografias na parte de ciências sociais que poucos institutos têm. Nós já estamos na monografia 70 e poucos, 75, se não me falha a memória. O laboratório também veio desse período. Hoje ele está com uma expansão fora do comum. Nós estamos com um número imenso de estudantes. Tenho a acrescentar ainda a biblioteca. A biblioteca começou com uma estante de aço no segundo andar, com as primeiras encomendas de revistas penais. Ela cresceu, ela se tornou talvez a melhor biblioteca de ciências criminais aqui de São Paulo. E tem uma riqueza em termos de livros, seja do passado, seja do presente, de revistas, sobretudo, que é uma riqueza fora do comum. Hoje, não se pode pensar alguém que queira fazer o mestrado ou o doutorado que não se apoie nessa biblioteca. Então, eu acho que o Instituto teve sucesso em vários pontos. Não tenho por que dizer. Por isso, a recuperação do passado dele, no meu modo de ver, é ponto fulcral para a existência do presente. E o presente significa a perspectiva do futuro. Eu sempre faço essa ligação temporal. O presente tem o suporte do passado e o presente se lança para o futuro. Então, na verdade, todas essas pautas novas que estão sendo criadas são pautas para o futuro, são pautas que devem ser realizadas no futuro. E eu chamo muita atenção no sentido que uma das pautas que precisa de forma indiscutível crescer é a pauta da tecnologia. Daqui a 10 ou 15 anos, nós estamos em outro mundo. Quando eu era garoto, demorava 40, 30 anos para se mudar alguma coisa. Hoje, em 10, 15 anos, as coisas se modificam. O metaverso já está aí. Não vai durar mais 10 anos e teremos o metaverso. E temos outras técnicas, por exemplo, a exploração dos dados pessoais é algo criminoso. Hoje não é mais vamos dizer, a natureza que está sendo explorada. Hoje está sendo explorado o ser humano. E está sendo explorado de uma forma indigna. Por que que não se legisla sobre isso? Por que se tem medo das grandes plataformas? Por que essas plataformas nos exploram mesmo quando nós estamos silentes? Esses nossos aparelhinhos gravam tudo. Eles sabem a nossa história, sabem a nossa vida, sabem de tudo. Isso está na mão de poucos. E se nós não tomarmos nenhuma providência, nós seremos objeto. Nós, seres humanos, objeto da tecnologia.
E eu não vejo. Eu acho que o Instituto tem a obrigação de se centrar daqui para frente na tecnologia. A biblioteca, ela começou com a preocupação de estar com livros atuais. Aqueles que eram publicados na ocasião e aqueles que, de uma certa forma, eram doados, porque eram livros que a pessoa tinha, às vezes, 2 volumes, etc. Mas ela cresceu, porque ela tinha uma verba de R$5.000, naquela ocasião, que era um bom dinheiro, todo santo mês. Então, era uma compra sem parar de livros novos, né? Naquela ocasião, R$5.000 dava para fazer alguma coisa razoável em matéria de compra de livros, né? No que se refere às revistas, nós tínhamos as revistas brasileiras, era a nossa que estava ali, e tínhamos as outras revistas, a revista de Direito Penal do Heleno Cravo Fagoso, a Ciência Penal do professor Miguel Reale, enfim, as revistas brasileiras que existiam por aí, estavam todas lá. Mas nós tínhamos a preocupação com revistas estrangeiras, porque elas que davam, vamos dizer, mais ênfase às coisas novas que estavam surgindo. Então, nós fizemos as assinaturas de algumas revistas estrangeiras. Só que eu tinha em casa um volume imenso de revistas, né? E eu achei que era ficar comigo, era ficar com uma pessoa só. E no Instituto ela poderia ela poderia servir a um número maior de pessoas. Eu doei, no fundo, não pensa que foi por magnanimidade. Acho que também foi para dar espaço na minha casa, porque há livro para toda parte. E a revista ocupa uns espaços enormes, porque você conserva as revistas, não é? O livro, de vez em quando, se empresta para a pessoa some, mas tem essa coisa. Mas eu queria espaço também. Então, achei que o espaço do IBCCRIM era muito mais legítimo do que ficar preso exclusivamente a mim, embora eu cedesse para quem quisesse. Mas havia um grande volume de revistas e essas revistas foram doadas. De uma forma geral, as faculdades de Direito tinham verbas muito pequenas e eles não atualizavam revistas. Eles tinham as revistas nacionais, mas poucas revistas estrangeiras, né? Não sei se isso é exato ou não, mas é o que diziam na época. Nós passamos a ter revistas muito mais atualizadas do que a própria Faculdade de Direito. E por isso, de uma certa forma, essas revistas atraíram mais associados, atraíram os estudantes, que tinham que fazer os seus trabalhos, atraíram quem queria fazer dissertação ou queria fazer tese. Todo mundo passou a ter interesse por revistas, né? Sejam as nacionais, e nós continuávamos a publicar as nossas, sejam as estrangeiras. Então havia essa aproximação das duas frentes. Nós estamos com problemas na área de meio ambiente, na área de cultura, na área de, do racismo. E nós temos em várias outras áreas, seja na economia, em tudo. Nós estamos num país semi-destruído. Então está na hora do IBCCRIM também dar a sua participação nisso. No passado, nós demos participação em várias situações. Por exemplo, nós do IBCCRIM fomos convidados a formular uma nova parte especial do Código Penal. Isso foi feito. O código está lá, mortinho, dentro dos escaninhos do Ministério da Justiça. O IBCCRIM colaborou nisso aí, não é? Mesmo no Código de Processo Penal, nós tentamos dar uma colaboração. Então, há toda uma preocupação do Instituto de intervir nas legislações para que elas assumam uma feição mais aberta e mais democrática, não é? Por outro lado, o IBCCRIM trabalhou também com o Supremo Tribunal Federal, na medida em que ele se transformou em amicus curiae em diversas situações.
sobretudo nas situações de maior gravidade, né? Então, eu acho que o Instituto, não posso dizer que transformou o Brasil, porque o Brasil de hoje não é o Brasil que nós pretendíamos desde que começamos o Instituto. Mas eu acho que o Instituto hoje é um ponto de barreira para todas essas loucuras. Se não fizermos essa barreira, nós acabamos também, porque tudo é destruído em nome de um fascismo que não tem nome. É isso, é a realidade nossa, não podemos fugir disso. A presença do IBCCRIM, de um certo modo, foi uma presença agregadora. Ela conseguiu reunir pessoas de uma visão mais aberta, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja no ensino superior, seja na Defensoria Pública, seja na Promotoria Pública. Esse é o dado básico de uma instituição que pretenda ser científica. Se ela não conseguir reunir todo esse grupo, ela fica mais ou menos coxa. Ela vai atender a um segmento, ela tem que atender a todos os segmentos. Então, o IBCCRIM agiu muito nesse contexto. E porque agiu nesse contexto, ele influiu em várias disposições, seja do Poder Judiciário, seja do Legislativo, seja do Ministério Público, etc., etc. Essa preocupação do IBCCRIM de estar presente nessas instituições é ponto fulcral. Porque se nós não estivermos presentes, pode ter certeza que nós seremos abandonados. O Instituto não pode largar isso de jeito nenhum. Ele tem que estar presente nessas instituições e ter pessoas dessas instituições na sua direção. Porque são essas pessoas que vão permitir ele influir dentro daqueles segmentos e não passar a ser algo desconhecido naquele segmento e ser, de uma certa forma, colocado em segundo plano por esses segmentos. Portanto, o IBCCRIM não pode ser defensor de qualquer segmento. Ele tem que estar o conjunto de todos eles. E tem que interferir nisso seriamente, porque senão ele vai ser esquecido. Não tenha dúvida a respeito. É isso que eu penso. Eu continuo a achar que o Instituto recebeu pautas do passado, algumas delas significativas, outras delas já perderam a sua importância. Então, o Instituto de hoje é um instituto com pautas novas. Isso é imprescindível. Sem esquecer que aquelas ainda persistem, que elas ainda são de valor. Algumas delas devem ser preservadas. Mas uma coisa é você preservar pautas antigas e outra coisa é você abrir-se para as pautas novas. Então, hoje, o problema do racismo, o problema da posição das mulheres na sociedade, não é? O problema da tecnologia são problemas inafastáveis de um instituto que pretende agir para o futuro e não ficar estagnado no presente, nem ficar preso totalmente ao passado. Mas, ao mesmo tempo, a defesa de direitos e garantias individuais são importantes, são coisas do passado, mas que prevalecem até hoje, só que elas não podem ser horizontais, elas têm que ser verticais. Ela tem que atingir o que está lá embaixo, não somente aquele que está no mesmo nível, tem que atingir quem está nas comunidades, quem está lá atrás. E o projeto do SIC era um projeto exatamente para transformar a justiça e transformar a situação da justiça com a presença de todos os seus representantes nessas comunidades. Isso era coisa, segundo diziam, dos sobrinhos do cardeal. Mas eu acho que fizeram muito efeito, embora essa aí não tenha logrado sucesso. O poder é algo concentrado. O poder é o mesmo, se nós pensarmos, se nós voltarmos historicamente, nós não podemos fugir à ideia de que sempre teve um poder com a capacidade de dominar os outros. Você vai à Idade Média, você vê a igreja como poder. Se avança um pouco mais, você vai ver outras pessoas que estão no exercício desse poder. E no exercício do poder, o que ele quer é o domínio. Ele não quer uma atitude
democrática. E o poder, quando se tornou um poder econômico, ele ficou mais fechado ainda, porque é o poder do lucro. O sujeito precisa, aquele grupo precisa cada vez estar melhor, cada vez mais concentrado. Então, nós não podemos fugir da ideia desse poder que persiste. Só que hoje é o poder tecnológico. Se nós brincarmos muito, nós vamos ser objetos. Já somos objetos, mas já vamos ser objetos explorados pelas plataformas digitais. E corremos o risco de termos que brigar com a máquina, que a tecnologia está inventando e que já está ocupando espaços. E espaços muito fortes. E espaços assustadores. Você hoje já vê robô com capacidades imensas. Eu acho, por exemplo, que o laboratório é importantíssimo, porque o laboratório dá ao jovem que está começando uma visão um pouco diferente da realidade. Então, é muito importante o laboratório hoje. E é muito importante o laboratório que chame a atenção dos alunos para essas realidades que estão se aproximando. Que os deixe em condições de avaliar o que possa acontecer daqui a 10 ou 15 anos. Não basta eu estar ensinando coisas só do passado. Eu tenho que ensinar coisas que estão por vir, porque essas coisas são rápidas e essas coisas, muitas vezes, deslocam o ser humano do seu verdadeiro papel. Então, o laboratório é fundamental hoje. As novas pautas são fundamentais. Tem pautas do passado que não morreram e devem ser preservadas, mas tem pautas do futuro que são importantes. E nisso, vocês estão colocando as pautas do futuro. Eu só não concordo no Instituto na falta de um conglomerado de pessoas que não pertencem só a um segmento. Isso aí tem que ter pessoas de todo o segmento, porque senão você não mantém o Instituto. E você tem que mostrar a todos esses segmentos que o Instituto vale para eles também, para que eles temam o Instituto nas suas visões futuras, que chame a atenção deles sobre a tecnologia, que eles não sabem muitas vezes, porque são conservadores demais. Então, acho que é isso que é o principal hoje do Instituto, projetado para o futuro. Eu considero que o diálogo é imprescindível com qualquer dos poderes, sempre. O diálogo nunca pode ser cessado. Agora, quando um dos poderes cessa o diálogo ou impede o funcionamento dos outros poderes, ou quer destruir os outros poderes, eu acho que o BCCrim tem que tomar a sua posição, que é da defesa desses poderes. Por mais que ele possa divergir de algumas coisas que esse poder tenha manifestado. Mas sem ele será muito pior, porque será o arbítrio absoluto e total. Então, por maiores que sejam os defeitos do Poder Judiciário, e o Instituto deve contribuir para isso, no sentido de melhorar o Judiciário, atraindo pessoas do Judiciário a participar dele, eu acho que realiza a sua função. Mas, nesse momento atual, acho que ele tem que tomar a iniciativa de preservar o Poder Judiciário. O IBCCrim, obviamente, eu tenho um pouco a história do IBCCrim, eu sou um pouco a história do IBCCrim. O IBCCrim conviveu comigo durante muito tempo. É óbvio que teve a sua influência na minha vida pessoal, porque eu girava em torno dessa instituição. Isso foi bom? Foi bom, mas tem um momento que você tem que parar. Né? Você chega a uma idade que não cabe mais você estar no dia a dia de uma instituição. Você pode estar um dia como esse, em que a gente vem falar um pouco das coisas já acontecidas, mas não para acompanhar o dia a dia de uma instituição. Isso já não dá mais, porque há um certo cansaço da pessoa. Eu, com toda honestidade, eu publiquei alguns livros na área de direito penal e insistentemente pedem para que eu atualize. Eu lhes digo que tenho uma preguiça imensa de fazer atualização, né? Mas vou fazer um esforço para tentar atualizar. Mas, ao lado disso, eu sou um fanático por literatura. Então, para mim, esses 2 anos
a pandemia, etc., me permitiu abrir a minha visão para muitas coisas que a literatura me trouxe, sobretudo a literatura das mulheres negras. Eu sou absolutamente fã de uma Conceição Evaristo, de uma Ana Maria, enfim, de todas essas figuras, seja nacionais ou estrangeiras, que põem em destaque o que foi, o que foi a escravidão, o que é a escravidão ainda no mundo de hoje. A escravidão persiste, ela não acabou. Então é preciso que o Instituto tenha uma voz forte para acabar com o racismo estrutural. É fácil? Não é fácil. Porque em vários momentos nós pecamos. Dizemos palavras que não deveriam ser ditas, fazemos afirmações que não devem ser ditas. Mas ter a visão dessa situação, eu acho que é um ponto fulcral, é um ponto da maior importância. Então, acho que o Instituto tem que ter responsabilidades com essas pautas.